Olá, meu nome é Marcos, serei o professor de vocês na disciplina de Climatologia e Meteorologia. Um pouco sobre mim antes de começar a disciplina. Eu sou, então, engenheiro ambiental formado na USP em São Carlos. Foi onde também eu fiz o meu mestrado na área de mudanças climáticas e onde também estou hoje fazendo meu doutorado. Tá? Vamos falar um pouquinho da forma com que a disciplina está organizada, tá? Um pouco antes, eu vou primeiro tirar o meu rosto daqui, senão não aparece tudo, ok? E vamos continuar. Antes de falar efetivamente do conteúdo da disciplina, eu fiz esse breve estudo, assim, bastante superficial, para mostrar a proporção dos créditos dos diferentes temas que compõem aí, as disciplinas que compõem o currículo do engenheiro ambiental na, na UFSCar, na modalidade EAD. Então, basicamente, começando aqui pelo tema, o principal tema, né, o tema mais comum, né, se formos pegar aqui, realmente é aquele que está relacionado às exatas e à engenharia, correspondendo quase então a 50%, né, dessas matérias que compõem os currículos, o currículo da engenharia ambiental na UFSCar. Então vamos ver aqui, né, tem as disciplinas de álgebra, de cálculos diferenciados, estatística, físicas, químicas em geral. Então, realmente, essas disciplinas representam quase metade do conteúdo, né, de créditos que vocês estão vendo aí ao longo do curso de Engenharia Ambiental. O segundo grande tema e mais frequente em termos de créditos já seria então a parte aqui ambiental, já relacionado à gestão, correspondendo aí quase 20%, no caso aqui 17%. Então, nessas disciplinas que eu elenquei aqui, temos aqui a parte de avaliação de impactos ambientais, educação ambiental, gestão empresarial, instrumentos de política ambiental e legislação ambiental, diferentes planejamentos. Né? Então, são esse rol de disciplinas que estão aqui classificados aqui na grande temática da gestão ambiental. Compondo 6%, eu coloquei como interdisciplinar, que são essas 4 disciplinas aqui de introdução à engenharia ambiental, monitoramento ambiental e de tópicos especiais da engenharia ambiental. Já da parte de EAD, ou preparatórias para, né, o ensino à distância, 3 disciplinas compõem aí 4% desses créditos que compõem o currículo do engenheiro ambiental. São elas aqui de educação à distância, leitura e produção de texto e letramento digital. Por fim, a parte específica das esferas ambientais compõe quase 30% do do total de créditos do currículo do engenheiro ambiental. Dentro dessas esferas ambientais, como que eu classifiquei aqui? Vamos lá. Hidrosfera, tá? Então, 13% do total do currículo são referentes a créditos dessas disciplinas aqui, relacionadas à parte aqui de hidráulica, de hidrologia, parte de recursos hídricos, saneamento, abastecimento de águas e águas residuárias. A parte da biosfera em si, ou aquela relacionada mais especificamente à biologia, são 4 disciplinas aí representando então cerca de 6%. São elas então biologia geral, ecologia de ecossistemas e microbiologia. A parte da litosfera, né, da parte das rochas e solos, são 4 disciplinas também correspondendo a 6% do total dos créditos do currículo de engenharia ambiental na UFSCar. São as disciplinas então de geologia, geotecnia, mecânica dos solos e a parte de resíduos e rejeitos sólidos. Por fim, a atmosfera, restam 2 disciplinas, entre elas a que veremos aqui ao longo, né, do curso, a de climatologia e meteorologia, e a segunda disciplina, que trata das tecnologias para controle e emissão das emissões atmosféricas. Essas 2 disciplinas representam então somente 3% do total de conteúdo que é abordado ao longo de todo o curso. O que quero dizer com isso? Essa estatística bastante expedita, bastante rápida que eu fiz. 3% é pouco, né, comparado ao total. Isso não quer dizer que estudar a atmosfera é menos importante. Na verdade, a gente vai ver ao longo da disciplina
que tem muito conteúdo, bastante coisa para ser aprendida, tá? Infelizmente, o tempo que nos é escasso, então a gente vai tentar abordar todos os temas previstos na ementa da disciplina, né? Mas ainda assim a gente vai ver que não vai conseguir se aprofundar em alguns temas. Claro que a gente vai priorizar aqueles que são mais importantes, aqueles vão ser citados e, claro, cabe depois, de acordo com o interesse de cada um, se aprofundar nos diferentes temas. Tá? Mas ainda assim eu garanto que nessa disciplina a gente vai ver todos os temas previstos no planejamento do curso. Tá bom? Objetivos gerais da disciplina. Então, qual o principal objetivo? Então, adquirir então conceitos teóricos e práticos da influência do clima sobre a vida no planeta, compreender o comportamento do clima e suas relações com setores produtivos da sociedade humana, no caso, né? Identificar, compreender e quantificar os elementos e fatores climáticos. E, atendendo a esses objetivos, quais são o que queremos, né, criar aqui ao longo do ensino dessa disciplina? A gente quer o quê? Desenvolver capacidades, habilidades e atitudes. Primeira delas, então, o estudante, terminando a disciplina, ele tem que ser capaz do quê? De compreender o funcionamento e os elementos do clima e suas variações e causas envolvidas. Saber coletar, avaliar e interpretar os dados climáticos obtidos por diferentes instrumentos. Entender as influências do clima nas atividades humanas e vice-versa. Saber tomar decisões e aplicar conhecimento em situações que envolvam o quê? Planejamento urbano e rural, dimensionamento e funcionamento de obras, empreendimentos e atividades, eventos climáticos adversos, crise hídrica, mudanças climáticas, temas aí tão atuais e cada vez mais frequentes. E organizei a disciplina de uma forma que ficou sintetizada nesse diagrama. Tá? A princípio pode parecer muita informação, mas até o final da disciplina a gente vai estudar cada um desses quadradinhos aqui. E esses quadradinhos vão se encaixando ao longo, né, do desenvolvimento da disciplina. Tá? Então criei aqui esse diagrama conceitual para facilitar aí a inter-relação entre os fatores e os conceitos envolvidos aí no estudo do clima. Tá? Então, vou abordar esse diagrama aqui, item por item, para demonstrar como que cada aula está se inserindo numa sequência, né, encadeada aqui desses temas. Tá? Mas ao longo da disciplina, no início de cada aula, a gente vai retomando o que já foi visto e como que aquela aula se insere com os conteúdos que foram, né, abordados nas aulas anteriores. Tá bom? Então vamos começar por onde? A gente começa estudando então. Vou dar um zoom aqui. Começando a estudar a Terra, e no caso a atmosfera, na primeira aula. A partir da segunda aula, nós abordaremos como que o Sol é um elemento importante para a questão do clima na Terra. Tá? Aqui a gente já começa a inserir uma questão da abordagem da escala espacial. Aqui no caso é uma escala que está fora, né, do nosso ambiente terrestre, que coloquei como escala sideral. Tá? A partir, ainda na segunda aula, nós veremos um pouco da circulação geral, como que o Sol, a energia absorvida pela atmosfera, ela é capaz, né, de provocar a circulação geral da atmosfera e dos oceanos. Tá, ok? A partir da terceira aula, já numa escala espacial regional, veremos o funcionamento das massas de ar. A partir da quarta aula, já entraremos com outro aspecto de como observamos o clima.
tá? Então, aqui tem as fontes de dados e as ferramentas de análise. Temos análise visual por meio, então, de sensoriamento remoto, tá? E, junto a esse tema, veremos um pouco também a parte de previsão do tempo. Juntos, tanto a circulação geral quanto as massas de ar, então aqui são considerados fatores de gênese do clima ou condições iniciais do clima. Estudando o clima na escala local, veremos que existem fatores modificadores dessas condições iniciais do clima. Entre eles, desses fatores modificadores, temos latitude, altitude, relevo, vegetação e urbanização. E que a combinação entre fatores modificadores e fatores de gênese terão como resultante esses fatores que são os elementos do clima. Entre eles os principais aqui listados: temperatura do ar, umidade do ar, pressão atmosférica, ventos, nebulosidade e precipitações. Então são esses os elementos do clima. A partir da quinta aula, então, estudaremos o quê? Os elementos do clima e também a forma com que são coletados os dados na escala local, que são por meio de estações climatológicas terrestres ou até por balões ou sondas. Aqui vai ter já a novidade de considerarmos o funcionamento do clima considerando escalas temporais, e nisso a gente vai definir algumas abordagens, tá? De acordo com cada uma dessas escalas aqui, variando uma escala de tempo de bilhões de anos atrás, até, né, o momento atual, passando aí, né, por diferentes escalas até o momento presente. Na aula 6, veremos um pouco então da escala que tem como abordagem a análise rítmica, ou climatologia dinâmica ou geográfica. Veremos isso com detalhes nessa aula 6. Ela considera, então, uma escala o clima na escala que varia do momento atual até meses ou alguns poucos anos. Considera a questão das medições diretas, aqui que são obtidas tanto por sensoriamento remoto quanto por estações climatológicas, e todos os aspectos ou fenômenos climáticos são analisados sob essa ótica da análise rítmica, tá? A partir da aula 7, veremos então a parte de variabilidade climática. Tá? Então, nessa abordagem, a gente vai estar olhando para o clima numa escala mais remota. Tá? Então, inclusive em épocas em que não existiam instrumentos, né, tanto de satélite, de sensoriamento remoto, tampouco estações, que estavam coletando esses dados. Então, as medições são indiretas, são feitas estimativas e reconstruções do clima por meio de diferentes métodos aí, utilizando de testemunhos. Veremos com detalhe, então, quais são esses métodos, né? Como que o clima consegue ser reconstituído em épocas em que mesmo não haviam medições, tá? Então, na abordagem da variabilidade climática, a gente aumenta um pouco a questão da escala temporal, tá? E utiliza-se também um pouco das estações climatológicas terrestres, sim, para poder padronizar alguns valores que são obtidos indiretamente, para poder ter uma forma de comparar e calibrar esses valores obtidos por meio de testemunhos, tá? E claro, a gente vai chegar numa escala aí da ordem de 1 milhão até bilhões de anos nessa perspectiva aqui da variabilidade climática, como o clima tem variado ao longo desde, né, praticamente a formação aí da Terra. Na aula 8, a parte de mudanças climáticas se insere, então tem como
novidade aqui a parte de como que as mudanças recentes estão ocorrendo e como que elas podem, de acordo com uma certa tendência e modelos, claro, como elas podem continuar ocorrendo no futuro. Tá? Então vamos inserir aqui uma escala temporal futura, né, de como o clima pode variar daqui para frente. Então são realizadas previsões e projeções a partir de cenários e modelos, e são feitos, né, os estudos aí na tentativa de tentar imaginar como que o clima pode vir a ocorrer no futuro. Então nessa abordagem das mudanças climáticas, praticamente tudo é contemplado, né, em todas as escalas de tempo, tanto o passado remoto, um passado recente, o presente e o futuro, tudo vai ser contemplado aqui na temática das mudanças climáticas. E por fim, tópicos especiais, nona e última aula, são temas que ficariam inseridos de alguma forma ao longo da disciplina, mas eu preferi concentrá-los, né? Se tornou uma aula um pouco mais ilustrativa de alguns fenômenos específicos, né? E que ali fica de uma forma, acho que mais didaticamente mais fácil de entender. Então, conteúdo programático, resumindo, da disciplina, né? As unidades temáticas estão divididas, então, em 9 aulas, tá? A primeira, que é a introdução, falando um pouco da climatologia, meteorologia, alguns conceitos, né, bastante básicos mesmo. Na segunda aula, falando já do clima espacial global, a questão da radiação solar e radiação terrestre. A partir da terceira aula, vamos falar a parte do clima global e regional, diferentes tipos de movimentação da atmosfera. Na quarta aula, clima global e regional, observações por sensoriamento remoto. Quinta aula, clima local, elementos climáticos e observações de estações climatológicas. Sexta aula, falando da análise rítmica, então, sob a ótica da climatologia dinâmica. Na sétima aula, falando sobre a variabilidade climática, então, sob a ótica da climatologia clássica. Veremos, então, a diferença entre essas duas, né, formas de interpretar o clima. Na aula 8, mudanças climáticas, também, né, colocando, né, em perspectiva a questão da discussão do aquecimento global. E, por fim, tópicos especiais, que são diferentes temas correlatos que ficaram ali concentrados de uma maneira um pouco mais ilustrativa. O ciclo semanal de aprendizagem, então, vai contemplar então as web aulas, né, que no molde dessa primeira apresentação, que é uma apresentação então de slide, né, seguida pela narração e explicação feita por mim, tá? Junto a essa web aula, em alguns casos estarão disponíveis textos e vídeos auxiliares, né? Chats e fóruns serão utilizados nos momentos que forem necessários, e as atividades avaliativas, né, serão continuamente realizadas para acompanhar aí a dedicação e o desempenho, né, de vocês enquanto do momento de aprendizagem desse conteúdo. Bom, das aplicações da climatologia e da meteorologia, né? Claro que a intenção aqui é o aprendizado se tornar algo importante para a formação do engenheiro ambiental, mas claro que parte desses conhecimentos a gente vai acabar, querendo ou não, aplicando no nosso cotidiano. Isso daí acho que assim a gente consegue ter uma melhor aproveitamento daquilo que a gente está aprendendo aqui, né? Poder aplicar isso também na nossa vida cotidiana. Tá? E entre elas eu coloco, né, essa primeira, para que é importante entender um pouquinho do clima, a questão do tempo, né? E começa das coisas mais fundamentais, né, cotidianas nossas, assim que a gente acorda, o que a gente costuma fazer, ou às vezes um pouco antes de dormir já começa a dar uma olhadinha na previsão do tempo, para saber, será que vai chover? Será que vai fazer frio? Então isso já é determinante na hora de a gente escolher a roupa, né? Naquela hora se a gente resolve levar um guarda-chuva ou não, ou se vai levar a blusa de frio,
ou se no caso você vai sair, né, de moto ou bicicleta, ou se naquele dia de repente você vai ter que pegar algum outro tipo de meio de transporte. Então isso a gente diariamente a gente considera as questões do tempo e do clima para nos auxiliar, né, nessas decisões que fazem parte aí, né, de todas essas, né, questão de escolher roupa e tudo mais, né. Outras coisas também a gente considera eventualmente aí, se vai planejar uma festa de final de semana ou um churrasco, se de repente, né, tá tentando planejar com os amigos de descer para a praia, quando que vai lavar roupa, se vai ter sol suficiente ou se vai chover. Então isso tudo é importante, são coisas assim cotidianas que a gente, claro, a gente já tenta acompanhar, né, com o que nos é oferecido aí nos telejornais ou pela internet. Hoje também, né, na palma da mão a gente já tem previsão do tempo no celular. Então são coisas que a gente considera sim, mas às vezes assim de uma forma muito superficial, claro, o suficiente para respaldar nossas decisões, mas a gente na verdade a gente não entende muito o porquê do significado daqueles valores, daqueles gráficos. Então com a disciplina aqui a gente vai conseguir melhorar um pouquinho essa capacidade de interpretar melhor, de acessar diferentes, né, fontes de informações, informações mais precisas e mais complexas, claro, mas a gente vai criar essa capacidade ao longo aqui da disciplina. Entender então do clima também é importante, né, para a agricultura, né, tão primordial aí para a nossa, né, produção de alimentos, né. Então é importante para a questão da época de plantio ou de colheita, né? Qual a melhor época de semeadura, né? A parte se vai ser importante, se vai ser necessário irrigar ou não, dependendo aí se vai chover mais ou menos, né? A questão do controle de pragas e a aplicação de agrotóxicos, agroquímicos, se vai chover mais ou menos, do quanto que, né? Qual que é a previsão, né, de diferentes pestes agrícolas poderem atacar ou não aquela plantação. Então, tudo isso aí está associado na parte da agricultura. Na parte da saúde, a questão né, de tempo frio e seco é um componente aí que repercute bastante na saúde das pessoas, principalmente aí na época de inverno, né, na questão da ocorrência e aumento, né, de casos de gripe, né, de problemas aí do sistema respiratório. Então é uma coisa que tem um vertente aí na saúde pública muito forte, né. O pessoal da saúde pública estuda muito essa relação com o clima, né, e com o tempo, no caso. A questão da geração de eletricidade também é importante, né? O regime, né, das chuvas, né, o quanto que isso interfere no nível da água para geração de energia hidroelétrica. Então, isso daí também é um fator bastante importante na geração de eletricidade, que é hoje no Brasil a nossa principal fonte, né, de energia elétrica. A parte também de energia eólica, é importante a questão dos ventos, né? Os locais que permitem uma produção economicamente mais viável, né? Então isso é importante identificar os locais em que existe, né, um vento suficiente para poder produzir energia eólica. Na questão da construção civil, diferentes fatores precisam ser observados quanto da construção de alguns tipos de empreendimentos, né? Não é o caso do Brasil, mas a gente sabe, né, a questão de tornados e furacões nos Estados Unidos são fenômenos aí extremos, né, bastante potentes, né, e que trazem estragos bastante consideráveis. Então, toda uma questão aí da resistência das construções para esse tipo de eventos, né, é importante ser considerado. No Brasil já acontece com uma certa frequência, né, a questão das inundações, né, a questão do projeto aí a parte das obras hidráulicas, né, de saneamento, enfim, tudo isso tem que ser considerado de acordo com as vazões, né, e a quantidade de chuva que ocorre naquela região. No caso também, zonas litorâneas, temos a questão das ressacas, né, quando o mar está mais revolto, né, traz eventualmente também algum tipo de dano para essas regiões costeiras, inclusive a questão do seguro associado para cada um desses tipos de eventos aqui, né? Tem toda uma questão aí a ser considerada, né? Se tem seguros que cobrem ou não, dependendo de alguns tipos de eventos, né? Isso tudo é considerado. Regiões que ocorrem mais esses eventos, o seguro é mais caro. Então são coisas aí que interferem, né? A questão climática interferindo aí no nosso dia a dia aí, né? Das diferentes atividades.
Outra parte ainda associada à construção civil, temos a questão do dimensionamento de obras, por exemplo, de drenagem urbana, a questão das águas pluviais, as obras de saneamento, sistemas de coleta e adutores de esgoto, né? Tem que considerar também um eventual aí, uma quantidade de água de chuva indevidamente entrando nesses sistemas, né? A questão também do sistema de captação de água para abastecimento, tem que considerar o regime, né, das chuvas e as vazões dos diferentes corpos, né, da água. Isso tudo precisa ser considerado e o clima interfere sim, né, nessa quantidade de chuva. A gente vai ver ao longo da disciplina aí a questão da chuva como um fator bastante importante nessas situações que para a engenharia são fundamentais, né? Todo o dimensionamento de obras precisa levar em consideração esses fenômenos e processos atmosféricos ou decorrentes dele. Para a construção civil também, importante elencar aqui a questão do conforto ambiental, né, em edificações, a questão da conservação de energia. Então, uma casa ou um edifício onde não existe não existem materiais, ele não foi projetado de uma forma que garantisse um conforto para as pessoas que estão vivendo no interior desses prédios e casas. Então tem uma questão também de energia, a quantidade de energia que é utilizada pelo ar-condicionado, né, para tentar atenuar às vezes o efeito do aquecimento, né, mas por outro lado está associado aí a um consumo de energia que a gente sabe que vai causar uma demanda de energia, que é um impacto ambiental para diferentes fontes aí de energia elétrica. Então, né, o projeto, né, das casas e edificações em geral, quando considerando os aspectos climáticos, ele consegue trazer vários benefícios aí em termos de conservação e uso de energia. Para o transporte também, as questões do clima então são importantes para a aviação, principalmente a questão da visibilidade. Então os aviões, né, a questão dos pousos, decolagens, né, se ele tem visibilidade, se ele não tem, o aeroporto pode fechar, aquele voo vai ter que ser deslocado para um outro aeroporto onde tem visibilidade, causa, né, um transtorno sim, porque enfim, o passageiro que estava esperando, né, descer ou decolar naquele aeroporto, ou ele vai atrasar o voo no caso da decolagem, até abrir a visibilidade, ou no caso do pouso ele vai ter que, enfim, descer em outro aeroporto e se deslocar de alguma outra forma, né? Ao longo do trajeto dos aviões também é considerada a questão, né, das tempestades. As rotas dos aviões são traçadas considerando, né, a ocorrência de alguns tipos de nuvens, né, indicadoras de tempestade. Os aviões, algumas tempestades, os aviões não vão entrar no meio daquela nuvem, eles vão contornar. Tem uma questão aí que vai aumentar então o tempo de viagem, vai aumentar o gasto de combustível. Então tem toda uma questão aí que está associada à questão da navegação aérea. Navegação marítima também é outra atividade que depende das condições do clima, a questão da pesca, né? Desde o pequeno pescador que vai olhar para o tempo, né? Antes de pegar o barquinho dele, né? se enfiar lá no alto mar, claro que ele vai evitar entrar numa situação em que vai ter tempestade, né? Ele não vai querer se deparar com situações em que ele pode realmente sofrer algum tipo de dano aí e ter risco à própria vida, né? E claro, grandes navios também, no caso de navios quebra-gelo, por exemplo, né, que estudam a questão, né, dos gelos, né, isso daí já mais nas questões mais próximas ao polo, né, ao polo norte, polo sul, né? Esses navios maiores aí consideram essas questões aí na hora de traçar as rotas e saber se ele vai conseguir realmente, né, atravessar aquele caminho que ele tinha planejado. A parte de poluição e acidentes, né, a questão da dispersão de poluentes, é importante então entender toda essa dinâmica atmosférica, né, para saber exatamente, né, havendo a emissão de um poluente para a atmosfera, para onde que ele vai, né? Isso então a questão, né, da direção dos ventos, a questão da instabilidade atmosférica, são condições aí que vão determinar o processo de diluição desse poluente na atmosfera. Outro evento também que depende da questão dessa capacidade da atmosfera diluir, né, os diferentes poluentes, são relacionados a acidentes nucleares, né? Teve o caso relativamente aí recente de Fukushima, né? Mas no Brasil, eventualmente, ocorrem, né, alguns
treinamentos e simulados, né, de emergência nuclear, né, em que eles fazem algumas modelagens para saber, caso a usina nuclear de Angra, né, que é o caso a usina brasileira nuclear, caso ela sofra algum tipo de acidente, para onde que essa emissão radioativa atmosférica poderia se deslocar. Então eles fazem os modelos lá e eles fazem simulado aí a cada 2 anos, tá? E por fim também a questão do clima, né, para tudo isso que é tão essencial para a nossa vida, agricultura, saúde, eletricidade, moradias, transporte. A questão do clima e do tempo também é considerado para a questão estratégica do ponto de vista militar. Né? Vocês provavelmente já ouviram falar, mas a invasão, né, das forças aliadas, né, naquele dia conhecido como Dia D, né, que foi a invasão dos Estados Unidos, né, e todos os outros países, né, para tentar reconquistar a Europa ao longo da Segunda Guerra Mundial. O dia D ele foi um dia que ele foi definido, o grande fator que definiu a escolha daquele dia foi a questão da atmosfera. Tá? Então eles analisaram um dia que não teria cobertura de nuvem nenhuma, que tivesse a melhor condição para eles poderem, né, fazer aquela invasão, enfim, assim que culminou depois, né, no fim da Segunda Guerra e com a vitória, né, das forças aliadas. Mas só para mostrar que também, até para coisas não tão boas, que no caso a guerra, mas são fatores aí que são considerados também como uma atividade aí e é um critério de escolha nessa decisão aqui para esse fim bélico, tá? Bom, pessoal, essa é apenas a apresentação da disciplina. Vamos dar sequência aí, então, efetivamente a primeira aula da disciplina, tá? E vamos mantendo contato aí pelos meios disponíveis da plataforma Moodle, né? Os chats, os fóruns, se for o caso, tá? E fico à disposição para ao longo da disciplina aí tá podendo tirar as eventuais dúvidas, conteúdos que, enfim, vocês tiverem uma dificuldade um pouquinho maior, a gente, né, vai se adequando aí conforme o decorrer da disciplina, mas acredito que será algo bastante tranquilo, a abordagem vai ser bastante ilustrativa, eu me esforço muito em querer mostrar muitas imagens, eu acho que é a forma mais fácil de a gente entender, né, alguns fenômenos, e a atmosfera até o final da disciplina vocês terão essa visão, ela é algo muito dinâmico, o tempo todo ela está se movendo. Então várias animações vão estar enriquecendo aí o conteúdo da disciplina, facilitando o aprendizado, né, de uma forma e tornando uma forma também mais leve, né, de entender como que a atmosfera funciona. Tá? Basicamente são possíveis várias abordagens. Tem a abordagem do pessoal da meteorologia, que costuma ter uma abordagem matemática muito forte. A questão é física bastante, né, pesada, claro, aplicada à meteorologia. Eventualmente, claro, vamos utilizar alguma dessas ferramentas sim, tá? Mas não vamos nos ater somente a essa abordagem. Tá? A abordagem aqui será bastante dinâmica. Tá? E bastante ilustrativa, né, com bastante animações, vai ser algo bem assim tranquilo de absorver o conteúdo da disciplina. Tá ok? Obrigado, então, até a próxima aula.